Amém. Amado querido, nós queremos, Senhor, te render graças por mais um dia em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pelas primeiras horas dessa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo presente, pela dádiva que foi o Senhor acrescentar mais um dia em nossas vidas, independente de qualquer circunstância, Senhor. Nós queremos aqui, nessa noite, te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso. Queremos te render graça, Senhor, porque tu és um Pai atencioso, que nunca, nunca, em nenhum momento nos abandona. Por mais, Senhor, que nós passemos dias maus, por mais que a gente enfrente momentos de choro, de desânimo, de tristeza, de cansaço, mas nós temos a convicção e a certeza que o Senhor sempre está conosco até nesses momentos. Que se não fosse, Senhor, pela tua misericórdia, nós já teríamos sucumbido. Então nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és um Pai bom. Queremos te agradecer, Senhor, por esse ministério, por essas pessoas que aqui estão. Queremos te agradecer, Senhor, pela disposição do nosso irmão Arley em trazer uma mensagem nessa noite, para edificar o teu povo, Senhor, para saciar a sede e a fome que as pessoas têm desse maná que alimenta o nosso espírito. Tua palavra diz, Senhor, que do teu filho vêm as águas que podem nos purificar, e dessas águas, Senhor, quando nós a experimentamos, nós não mais sentiremos sede. E é dessa água que nós queremos beber essa noite, Senhor. Então, ser com o teu servo, que o teu Santo Espírito esteja ao lado dele, que não seja ele, Senhor, que não sejam as palavras dele, que não seja o raciocínio dele, mas que ele apenas seja um instrumento usado nessa noite para trazer a mensagem a todos que aqui se reúnem. Pai, abençoa todos que estão conosco, abençoa aqueles também que vão ter acesso a essa mensagem depois no canal do YouTube. Essa oração que nós te fazemos, Senhor, nós a fazemos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Aqueles que concordam de uma forma bastante alegre, digam amém. Amém, amém, eu concordo, amém. Amém, amém. Irmão Arley, é com você, meu irmão. Amém. Pai Senhor, novamente, queridos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer a pastora Silvia e a pastora Edeli pela confiança e que o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração. E todas as vezes que eu procuro trazer uma palavra para alguém, vocês podem ter certeza que essa palavra ela já vem martelando dentro da minha cabeça, né? Então ela fala muito comigo e fala de coisas que eu vivo, de coisas que eu tenho passado. Então, assim, não é só para vocês, isso aí já vem me tratando, né? Vamos lá. A gente está numa série aí que eu achei interessantíssima, que é chamada Provação e Treinamento. E para mim, foi passado o texto de 1 Timóteo 1:5 para nós lermos. E aí eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ler aqui do 3 ao 5. Só que antes de ler, a gente vai fazer a contextualização, né? Quando Paulo escreveu a carta para Timóteo, que a gente tem que entender são os motivos que ele escreveu essa carta. Timóteo era um jovem obreiro, muito empolgado, muito cheio de vida, no frescor ali da energia juvenil, que estava assumindo o ministério. E o que Paulo fez? Ele deu orientações a Timóteo para ele agir em várias situações. E o cerne das orientações de Paulo para Timóteo era como ele deveria estruturar a igreja. Então, ele teve orientações que Paulo deu a respeito de tratamento de viúvas, de órfãos, de casamento, de doutrina. Então, assim, Paulo foi literalmente um treinador. Eu ia falar coach, mas essa palavra ultimamente não tem sido muito bem palatável, né? Principalmente no nosso meio. Mas Paulo foi
um grande mentor de Timóteo, e ele tinha um zelo muito grande pela vida de Timóteo, porque ele sabia do potencial de Timóteo, e por mais que Timóteo fosse jovem, fosse super empolgado, ele precisava, sim, ter alguém orientando e norteando sobre os passos que ele deveria dar enquanto responsável pela igreja ali. Então, vou ler 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Glória a Deus. O que acontece, meus queridos? Vamos lá à resposta da pergunta, quando a gente lê esse texto especificamente. Provação ou treinamento? Eu tenho uma visão muito particular, principalmente em se tratando da vida do cristão, que o cristão, no dia a dia, a gente todo dia tem uma surpresa que é até inexplicável dentro do campo da física, que diz que tem uma lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Só que na vida do crente a gente quebra essa lei da física a partir do momento que a gente é treinado e provado ao mesmo tempo, no dia a dia, dentro das nossas rotinas, dentro de todo o nosso proceder. O que acontece? Quando a gente olha para o que Paulo escreveu para Timóteo, ali Paulo estava literalmente dando orientações, ou seja, isso era um treinamento. Só que eu entendo que Timóteo, ele não teve, vamos dizer, a benesse de ser treinado, primeiramente doutrinado, para depois ir para o campo de execução mesmo, para ir para a guerra. Eu imagino que quando Timóteo recebeu essa carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo, enfim, ele já estava passando por seus conflitos. Ele já estava em provação. Então, ao passo que ele era provado, Paulo o ia ensinando. E isso acontece na vida da gente, isso acontece em outros personagens da Bíblia. Se a gente pegar, por exemplo, a história de Noé. Noé, ele não teve um estágio para enchente, para inundação. Era algo que não havia no mundo. Ele não era um marceneiro. Essa não era a profissão dele. Ele não sabia o que era uma arca. Ele não teve um estágio preparatório, não teve nada disso. Foi o próprio Deus que foi delimitando a situação para ele, e Deus falou o seguinte: vou passar a régua, como dizem aí fora. Vou passar a régua. Não houve um treinamento, não houve sirene para primeiro pega um barquinho, vai lá, Noé, pega um barquinho menor, eu vou colocar um pouquinho de água, e aí você vai entrar no barco, aí você vai levar só um casal de cachorrinho, aí no mês que vem você vai levar um casal de cachorro, um casal de gato. Não foi assim. Ele foi habilitado a lidar com aquela situação de dilúvio na hora que aconteceu. Não teve uma prévia para isso. Se a gente for olhar a história de Jó também, Jó, a palavra fala que ele era uma pessoa super bem sucedida, ele tinha tudo pronto, tanto que Satanás, quando foi questionar a Deus, a primeira cartada que Satanás jogou para Deus foi: ele tem uma vida muito boa, aí é fácil. Jó, ele não teve primeiro uma pedra no rim, ele não teve, primeiro perdeu 2 bois, depois ele teve um furúnculo, não foi nada disso. Ele não esperava isso. De repente a coisa veio como uma avalanche na vida dele. Mas qual o diferencial que a gente tem enquanto cristãos? Que por mais que nós tenhamos esses 2 eventos acontecendo de modo concomitante, nós temos a palavra do Senhor e o sacrifício de Jesus na cruz, que é o que nos fortalece e nos deixa nesse campo sobrenatural de passarmos por provação e por treinamento ao mesmo tempo e conseguirmos aprender ao passo que a gente está sendo provado, mesmo sem ter tempo para fazer estágio probatório. Entendeu?
Quem dera, né? Se em algumas situações da gente, a gente pudesse ter esse estágio probatório. Eu lembro que quando o meu pai faleceu, eu não esperava que meu pai fosse morrer na minha frente. Era um medo que eu tinha. Meu pai ele já morreu, tinha mais de 82 anos. Mas eu não fui preparado para isso. E um ano depois a minha mãe morreu. A morte do meu pai não me preparou para minha mãe. Então, as provações que vêm na vida da gente são treinamentos e provas ao mesmo tempo. E o que nos faz vencer? O que nos faz passar por isso de uma maneira que não nos deixe lá no buraco? É a própria palavra de Deus. Diariamente a gente precisa se alimentar, diariamente a gente precisa trazer à memória o que nos traz esperança. Em meio à tempestade, em meio ao vendaval, a gente passando pelo problema, tem que estar ali na massa do sangue, como a gente diz no exército. O que a palavra de Deus fala, o que Jesus faria nessa situação. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos vitória em Cristo. E como eu falei agora há pouco, é Ele que nos possibilita transitar entre o treinamento e a aprovação ao mesmo tempo, conseguirmos aprender, conseguirmos ser provados e aprovados, e o fruto disso é a gente ter experiências para poder ajudar outras pessoas, de acordo com a palavra de Deus, dentro daquilo que a gente já passou. Só que a outra pessoa que a gente vai semear não significa também que ela vai ter esse tempo de estágio sem problema. Ela vai se alimentando ali, e é como se fosse uma espécie de cadeia, entre aspas, alimentar entre palavra de Deus e fortalecimento. Isso faz a gente crescer, tomar corpo, tomar força à medida que a situação vai chegando, que a aprovação vai chegando. Ninguém vai ter esse tempo de, vou ficar 2 anos aí só na tentativa e erro. Daqui a 2 anos o Senhor vai falar, pronto, agora você está pronto para tomar alguns corretivos ou para ser provado. Eu não consigo vislumbrar isso, eu não consigo vislumbrar. A gente é o tempo todo aprendendo do Senhor, o tempo todo usando esse aprendizado para passar pelas provações. O tempo todo usando esse aprendizado que o próprio Deus nos dá para passar e fugir das tentações. E aí, se a gente for pensar quais são os nossos inimigos dentro do nosso aprendizado e dentro da própria provação, e aí quando a gente olha o que o texto nos fala, lá no versículo 5, já nos dá uma dica do que a gente tem que fazer, entendendo o que a gente precisa fazer, a gente já tem um norte do que pode acontecer para ser nosso inimigo. Então, o versículo 5 fala, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Se a gente for pegar cada palavrinha dessa ou cada frase, meus queridos, é uma aula, e uma aula que nos traz lições assim muito duras, porque a gente fala assim, eu tenho um coração puro, meu coração está puro. Isso aqui é uma chave para a gente conseguir ser treinado. Fala, o meu treinamento, a orientação que eu te dou é você ter um coração puro. É fácil a gente ler. Mas quantas vezes o coração da gente está guardando mágoa, o coração da gente está guardando revanche, o coração da gente está guardando sentimentos que às vezes a gente tem o nosso senso de justiça, mas esse senso de justiça não é o de Deus. E isso faz com que o nosso coração saia do estágio de pureza para um estágio até de embrutecimento. Uma boa consciência. O que é a boa consciência? A gente, quando anda de acordo com a palavra do Senhor, nós somos pecadores lavados e remidos pelo Senhor de Jesus Cristo, mas nós temos a consciência de estarmos todos os dias resistindo bravamente e fugindo da aparência do mal. Uma fé não fingida. É muito comum, inclusive no meio do secular, das pessoas que não são da nossa mesma confissão de fé, a gente ouvir, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé no meu padroeiro, eu tenho fé na vida, mas a fé redentora e a fé salvadora, que é a que Cristo nos dá,
A gente não consegue isso no estalar de dedos, a gente não consegue isso numa sessão de coaching, a gente não consegue isso com pensamento positivo, ou então invocando um livro aí, que eu não vou falar o nome porque o YouTube pode bloquear, mas tem um livro de mentalização muito famoso, que inclusive muitos cristãos têm como livro de cabeceira. Essa fé genuína é a fé sobrenatural que é operada apenas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que a gente tem que buscar todos os dias, para não desfalecer. É uma fé que nos faz entender que, independente da situação, a gente tem uma missão a cumprir e a gente não pode fracassar. E a nossa principal missão enquanto cristãos é estar no centro da vontade do Senhor e agradar ao Senhor. Não interessa o tipo de provação que eu estou passando, eu tenho que aprender e me treinar em cima da fé, do amor, do coração puro. Essas são as chaves, esse é o treinamento para a gente conseguir passar pelas provações. Quando a gente fala que ama a Deus, como é que eu amo a Deus, que é um Pai tão bom, que mandou Jesus Cristo, que me dá vida, que me dá todos os dias oportunidade, que as misericórdias dele se renovam toda manhã? Como é que eu amo esse Deus se corriqueiramente eu estou pecando? Se corriqueiramente eu estou fazendo coisas pensando no meu eu, no meu bel prazer, dentro da minha perspectiva? Como é que eu faço que eu tenho um coração puro se eu tenho a tendência de colocar a culpa só no outro? E aí é quando a gente lê isso que Paulo escreve a Timóteo, nós somos muito tendenciosos. Quando a gente está numa situação de pressão, a ser levados para um vitimismo e falar, poxa, mas o outro desviou, mas o outro tem um coração bruto, o outro tem um coração ruim. Eu quero que Deus faça justiça, eu quero que, sei lá, que a pessoa quebre a perna e coloque gesso para vir na porta da minha casa me pedir perdão e eu falar, Deus é Deus de justiça. Tá vendo? Você fez isso e isso comigo, você me deixou na prova, na provação, mas ó, o pato quem está pagando é você. Eu não aprendi nada do treinamento que o próprio Deus me passa todos os dias. Que coração é esse? Coração bruto é esse? Que fé é essa? A minha fé não tem que ser focada para a derrota do outro. A minha fé é uma fé que está aqui, no meu coração, entendendo o Deus que eu sirvo, entendendo que a aprovação é muito minha. É o que o Senhor está colocando para me tratar. E que a justiça e o juízo ele vai fazer com outro, com aquela outra situação. Eu lembro que quando eu fiz o concurso para o Exército, eu já tinha sido militar concursado da aeronáutica antes. E aí o que acontece? Como eu já tinha experiência, eu já tinha sido treinado antes em outra força, eu não cheguei cru no Exército. Na FAB eu era praça, no Exército eu tinha entrado para ser oficial. Mas o básico eu conhecia, eu sabia lidar com armamento, eu sabia de ordem unida, eu sabia de tática de ação e reação, enfim. E eu comecei a ajudar as outras pessoas que estavam muito cruas ali. Ok. E eu achando, nossa, vai ser molezinho isso aqui para mim. Vai ser tranquilo porque eu já tenho experiência de um batalhão de infantaria, então tá tranquilo. Só que, quando eu terminei de me formar, o meu treinamento, eu tive tempo para fazer esse estágio, né? Esse treinamento mesmo. Quando eu me formei, que eu fui encarar a realidade como ela era, tem uma frase dos Rangers, né? Que são forças especiais do Exército Americano, que fala o seguinte, que todo o nosso treinamento só é válido até o momento que a gente toma o primeiro tiro. Tomou o primeiro tiro, acabou. Não tem mais treinamento, nada resolve. Ali a pessoa entra até no estágio, primeiro estágio, que é o estágio de pânico, para depois conseguir ter as reações melhores, né? E aí, quando eu fui para a tropa mesmo, eu me deparei com situações que eu jamais imaginei que eu me depararia, de passar por favela armado e estar na situação de um bonde de ganso, como diz no Rio de Janeiro. Colar na viatura e você não sabe se vai atirar, se não vai. E ali não tinha mais treinamento. Eu ficava trazendo à memória o que me dava esperança. Era o Salmo 91, era pensar que assim, poxa, tomara que não dê nada, ou se der alguma coisa, tomara que a munição da pistola dê para fazer alguma coisa.
Por que eu estou falando isso? Que eu tive uma situação de estágio onde eu pensei que eu sabia tudo, só que quando eu me deparei com a realidade nua e crua, eu vi que a situação era muito diferente. Na vida do cristão, como eu falei, a gente não tem esse tempo para ter esse estágio. Então, todos os dias a gente está numa situação de perigo. A gente está ali andando no fio da navalha. O tempo todo. Isso quer dizer que a gente vai ser derrotado? Não. Não. Pela nossa força, pelas nossas experiências, a gente pode ter um norte do que fazer, mas só isso não é suficiente. Dentro da força do nosso braço, não tem treinamento dentro da força do nosso braço, de psicologia positiva, nada disso. Nada disso vai nos fazer conseguir ser vencedores em meio às provações. Treinamento mesmo, real, o que funciona é a palavra do Senhor. É trazer à memória o que nos dá esperança mesmo. É vida de santidade, é oração, é busca da palavra, é contato diário com o Senhor, é ter uma dependência de Deus e uma independência das situações. Eu não posso ser levado pela maré que está sacudindo aqui. Eu tenho que saber que o negócio está pegando, eu estou na aprovação, mas eu estou aprendendo de Deus todo dia. E ao passo que eu estou aprendendo dele e consumindo e buscando na fonte, é isso que vai me dando força para chegar lá do outro lado. E aí, quais são, quando eu comecei ali mais um pouquinho a falar sobre o versículo 5, que ele nos dá os gatilhos do que resolve e também do que não resolve, os gatilhos que nos atrapalham. No meio da aprovação, e a esse treinamento que a gente faz ao mesmo tempo, a gente tem alguns inimigos. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Às vezes a gente relaxa na posição, a gente não vê o milagre chegando, aquilo que a gente busca chegando. Às vezes a gente está buscando ao Senhor não pelo que Ele é, para ver a face dele, mas apenas para ver a mão dele lá multiplicando o pão. A gente só quer comer o pãozinho ali, está na multidão que come o pão. Depois que encheu a barriga, vai embora, aí deu fome de novo, aí vai procurar Jesus em outro vilarejo. A gente quer ser só, literalmente, colega do evangelho. Nem amigo do evangelho é, né? A gente não quer estar vendo a face do Senhor. A gente quer um milagre e depois vai embora. E assim, é igual muriçoca, né? Vai, pica, enche a barriga, some. A gente tem a tendência disso, de viver uma relação parasitária com o reino do Senhor, né? Relação com Deus muito sanguessuga. E isso é um inimigo que a gente tem, porque a gente não está buscando comunhão com Deus. E eu falava com uma pessoa esse final de semana, e eu disse para essa pessoa o seguinte: olha, eu tenho passado situações na minha vida que o que tem me feito resistir e persistir, mesmo me arrastando, não é o que eu estou vendo aqui. É porque eu não quero pecar contra o meu Senhor. Eu não quero, eu não estou vendo nada aqui na minha frente palpável que me faça ter um fio de esperança dentro da minha ótica. O que me faz me resguardar e insistir em buscar o Senhor é porque o Espírito Santo habita dentro de mim, graças a Deus, e eu não quero ser colega do Evangelho. Não quero. Não quero ser o crente muriçoca. Suga, voa, vai embora, depois que acabou o sangue na barriga, volta atrás de Jesus de novo, me dá, enche a barriga e vai embora. Não é isso que eu quero. Não é o treinamento que eu quero, não é o treinamento que o Senhor passa diariamente para a gente. A gente tem o fruto do Espírito com vários gomos, é isso que a gente tem que buscar. O domínio próprio, tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Esse manual de fé, esse manual de vida, esse manual de treinamento que nos faz resistir o dia mal. É isso que vai fazer a diferença para a gente na hora da aprovação e que não vai deixar a gente cair nas ciladas, né? Do desânimo, de ser um simples sanguessuga, de querer ver só apenas a mão partindo pão, ou de entrar no estado de letargia, porque tem um problema também, meus irmãos e minhas irmãs. O fundo do poço, ele é ruim até a página 2.
Porque o ser humano ele é adaptável, tanto para o bem quanto para o mal. Olha só, uma pessoa que mora na rua, a pessoa tem uma casa e de repente por um motivo qualquer, sei lá, se envolveu com droga, brigou com a família e foi morar na rua. Depois do segundo, terceiro mês, quarto mês, existem pesquisas que comprovam isso. É muito difícil você tirar uma pessoa da rua, porque ela se acostuma com aquilo ali. Ela se acostuma com aquela situação de miséria, ela se acostuma com não ter responsabilidades. E dentro da nossa vida cristã é assim também. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade muito grande, e aí a gente fica um mês, 2 meses, 3 meses orando, só que a gente está orando não pelo relacionamento puro e genuíno para passarmos na aprovação, mas a gente está orando pela perspectiva do sanguessuga e muriçoca. Só que aí a gente não vê aquilo que a gente está ansiando chegar, a gente entra nesse estágio de letargia, como se fosse a pessoa que mora na rua. O fundo do poço passa a ser um lugar confortável. A única coisa que a gente quer é a cobertinha do pecado, às vezes, para nos aquecer, né? Ou uma colherzinha de sopa do pecado, ou a pedra de crack do pecado, são coisas que vêm nos entorpecer para fazer do fundo do poço um lugar confortável. E isso a gente tem que tomar muito cuidado também, para não entrar nesse estágio de mornidão, de letargia, de achar que a vida, na verdade, está assim e não vai melhorar, que Deus, de repente, está vendo e virou as costas para a gente, e que o negócio é seguir o baile, é tocar a vida mesmo. E entenda que eu não estou falando para ninguém parar de viver. O que eu estou dizendo é que, em meio às provações, é um cuidado que a gente tem que ter, para não entrar no cobertor do comodismo e ser tentado a parar de aprender de Deus todos os dias, virar coleguinha do evangelho. É um risco muito grande que a gente tem. Então, assim, se eu e você quisermos vencermos na provação, nós precisamos entender aquilo que Paulo escreveu para Timóteo, que são os pré-requisitos que nós devemos ter. É um coração puro, o amor de um coração puro, e aí esse amor é quem? Amor a Deus, amor à palavra dele, amor ao sacrifício feito por Jesus Cristo, amor a nós mesmos, amor ao próximo, é enxergar aquela pessoa que nos afligiu ou que nos aflige como uma alma, como alguém que precisa de salvação, como alguém que precisa de libertação. É termos a consciência que por mais que nós sejamos pecadores, um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. A gente caía do homem. Caía do homem. Mas a gente precisa se levantar e ter essa boa consciência. Não é pecar confiado no 70 vezes 7, não. Não é isso. E termos uma fé genuína, uma fé não fingida. Se nós conseguirmos entender isso na perspectiva de termos Cristo como centro da nossa vida, de nos relacionarmos com sinceridade com o Senhor, a gente passa por esse período de provação e com um treinamento, com um aprendizado muito bom, que isso nos fortalece, isso nos ajuda no dia mal, isso nos ajuda a fazer como Paulo fez com Timóteo, como Paulo fez escrevendo às igrejas. E aí, novamente, eu volto ao ponto, não significa que quem vai ouvir isso, quem ouve o evangelho, vai ter um lapso de tempo para passar pelo estágio ou pelo treinamento sem passar pela aprovação. E isso que acontece de sermos provados, aprovados e aprendermos é só porque nós temos um Deus que mandou seu Filho para nos salvar e nos deixou o Espírito Santo Consolador, que mora dentro de nós, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Pela perspectiva natural, ninguém consegue fazer isso. Tudo que a gente vai fazer, uma prova que a gente vai fazer para um concurso, a gente estuda, faz o cursinho, faz o simulado, para depois o dia da prova. Quem vai fazer um técnico de enfermagem, um curso técnico de enfermagem, vai ali primeiro na muita teoria, depois no bonequinho de borracha, para depois ir para um paciente. Na vida da gente, não. Na vida do crente, não. É ambiente real todo dia e toda hora. Se a gente tiver fé, se a gente tiver sinceridade com o Senhor, que é Ele que sonda o coração, não sou eu, não é ninguém.
Se o Senhor encontrar essa pureza, essa vontade de termos relacionamento real com Ele, na provação, na bonança, na alegria e na tristeza, o Senhor vendo isso, pronto, a chave da vitória está aí. A gente passa provado, aprovado, pós-graduado. E aí lá no último dia, o Senhor vai poder falar para a gente, ó, servo bom e fiel, vem para cá, entra para o gozo do seu Senhor. Amém? Então era isso que eu tinha para transmitir para os irmãos essa noite. Deus os abençoe. Amém. Que palavra Amém. gloriosa que eu falei. E de uma linguagem muito fácil, né? Muito acessível. E o que é interessante do que o nosso irmão colocou, queridos, é a reação do cristão para o que acontece ou para esses momentos de provação. Porque para o cristão esse é o grande desafio. Quando nós falamos em ação, em agir, em algo programado, planejado, nós não encontramos grandes dificuldades. Nós tínhamos uma live agendada hoje, e nós nos programamos para isso, o preletor se programou para isso, sabia que ia ter essa live, o horário, então ele planejou, ele teve uma ação. Mas o desafio do cristão é reagir. O desafio do cristão é a reação. Como bem colocou o Arley, todo o treinamento, às vezes, no momento de tensão, ele é esquecido. E, às vezes, o que é colocado ali é o que nós trazemos como instinto. E, às vezes, né, os irmãos dizendo que está em desespero, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou em aflição, e que na hora, nesse momento, como o irmão bem falou, né, esquece todo o treinamento. E essa reação, queridos, que às vezes é instintiva, a gente esquece que esse instinto também poderia ser preparado. E como é que a gente prepara esse instinto, pastor, para que a gente possa reagir de forma mais adequada, de forma a ter uma reação melhor? É essa busca que o irmão falou, desse contato contínuo com aquele que pode verdadeiramente escrever dentro de você e apontar os caminhos, que é o Senhor Jesus. A comparação que o irmão fez entre o crente, lá na minha terra, Arley, a gente chama de Carapanã. Aqui no Nordeste a gente chama de muriçoca, né? E, enfim, a gente fala do Brasil todo, tem diversos nomes. Mas a forma como a gente tem de deixar de ser esse crente muriçoca, pernilongo, para que a gente possa permitir o Senhor gravar dentro da gente e criar em nós esse instinto, porque nós somos criados para isso. Nós nos desviamos, mas a palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se nós buscarmos ter esse contato, se nós buscarmos ter essa comunhão com o Senhor, até esses momentos de reação em que o treinamento mais complexo é esquecido por conta do impacto do momento, mas essa reação instintiva, queridos, ela vai ser muito salutar, muito melhor, vai nos trazer muito, muito mais benefício. Então, o grande mistério, e sintetizando essa instrução de Paulo, é manter o coração puro, que é um grande desafio, Quando o Arley falava, eu me lembrei de um grande líder religioso que o Brasil tem, em que em rede nacional, falando para milhares de pessoas, ele fala de um apresentador de televisão, ele diz, fulano, eu gosto até de você, mas se de repente a mão de Deus pesar e trazer um câncer para a sua vida, então você fica olhando assim e fica se perguntando, que coração é esse? Porque esse não é o coração de Cristo, queridos. Se o coração de Cristo fosse esse, nós estaríamos todos destruídos. Mas o coração de Cristo não é esse. E nós, como cristãos, nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos ser, como disse o apóstolo Paulo, esse que estava instruindo o seu filho da fé, Timóteo,
Nós devemos ser imitadores de Cristo. Como disse o Arley, é fácil? Não, não é fácil. É possível? É factível? É claro que é. É claro que é. Você quer falar, Arley? O que acontece, pastor? A gente só consegue resistir ao dia mal e passar por isso. E a gente sempre, corriqueiramente, eu ouço isso muito nas lives, né? E tem um hino no Hinário da Assembleia de Deus que meu finado pai, inclusive, gostava muito desse hino. Acho que foi um dos primeiros hinos que eu aprendi a cantar quando era criança. Que fala o seguinte: queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. Aí o coro fala: guarda o contato com teu Salvador, que a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Então o que acontece? Às vezes, a gente ouve muito nas lives, ouve muito nas pregações, que a gente precisa ter comunhão com o Senhor. E não adianta, não tem fórmula mágica. Se a gente, como é que eu vou falar para trazer a memória aquilo que me dá esperança, se eu nem mesmo sei o que me dá esperança? Eu não conheço de Deus, eu faço às vezes da Bíblia uma caixinha de promessa, que eu vou lá no Salmo 23 e ponto, não leio a Bíblia, não tento entender o que o Senhor está passando, eu não tento entender os contextos, os aprendizados que o Senhor quer me passar. Então, assim, se lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, a nossa humanidade, por mais que nós, como o pastor Edeli falou, nós temos uma semente do Senhor dentro de nós, mas nós somos falhos. E ainda assim, lendo a palavra de Deus, tendo o Espírito Santo habitando em nós, já é muito difícil. Se a gente faz da Bíblia uma caixinha de promessas e a gente quer fazer esse treinamento só por pedaços, né? Fazendo a analogia de academia. A gente vai para academia e aí tem a série de exercícios. A gente tem que fazer 3 séries de 10 de peitoral, 3 séries de 15 de costas e mais 50 abdominais. Só que a gente não quer fazer isso. A gente vai lá, faz... Tá chegando o verão, eu quero ir para a praia bonitão. Vou lá e... 800 séries. Pá! Chego na praia andando parecendo um caranguejo. No restante do ano eu não faço mais nada. Aí no próximo verão eu faço isso. E às vezes com a palavra de Deus é assim também. Tô na aprovação. Vou lá na caixinha de promessas. O que o Salmo 23 fala? Aí tomo posse, recebo. Acalmou. Não leio mais nada. No próximo dia mal que vier, eu não vou saber, eu não conheço Deus. Eu não conheço Deus de andar como Jó falava, né? Jó falou. E olha que Jó tinha uma vida assim, antes dele ser provado, era uma vida de tranquilidade. E ele chega e fala: poxa, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar. E a gente tem essa mania. Ah, eu conheço Deus, mas a gente, no corriqueiro, a gente conhece só de ouvir falar. Então, assim, quer passar pela prova, quer ter o controle em Deus, meu irmão, minha irmã, é Bíblia, que a palavra de Deus é aquela que nos confronta o tempo todo. E ela vai germinando dentro de nós. É o tempo todo. Aí na hora que a coisa vem, você entrou ali na situação de tensão, meu Deus, o que eu faço agora? Aí você vai lá, corre, Jesus tem misericórdia. Mas a palavra está plantada aqui, ela está aqui. Você sabe o que fala em Salmos, mas você sabe o que fala em Apocalipse, você sabe o que fala em Provérbios. Está plantada aqui, está na massa de sangue. Se eu não sei nada, eu vou fazer o quê? Vou bater na porta da cartomante. Simples assim. E o problema, Lei, é que a gente às vezes acha que isso é uma piada, mas não é. Porque eu já vi isso, de pessoas que buscam uma palavra do Senhor como se fosse algo místico, ou seja, eu vou abrir aqui para saber o que o Senhor vai falar comigo. Aí ele abre, dentro de 1 ou 2 páginas, ele vai ler aquele texto que lhe apraz, que lhe dá algum tipo de coisa, mas a gente tem que entender
que, como foi na oração inicial, nós somos pais e nós nem sempre dizemos sim para nossas filhas. Mas nós continuamos sendo pais e continuamos amando as nossas filhas. Mas, às vezes, irregularmente, até pelo estágio em que nossas filhas estão, tem período que é muito mais não do que sim. E assim é Deus conosco. Mas nós só vamos entender isso quando nós vamos na palavra. Quando nós entendemos que lá está registrado que o Senhor, ele corrige aqueles a quem ele ama. Então, se a gente não buscar essa compreensão, esse entendimento, a gente nunca vai entender o que o Senhor quer falar conosco. A gente vai ficar batendo, como Jesus Cristo disse para Paulo, Paulo, tu vai ficar dando murro aí em ponta de faca, né? Você vai ficar aí se jogando aos aguilhões, dando murro em ponta de faca. Espera aí, a coisa não é assim. Então, nós temos esse grande desafio, que é o quê? Estimular as pessoas a buscarem verdadeiramente o Senhor através da sua palavra. Eu vou mais adiante. As pessoas colocam na figura do Espírito Santo algo também quase que místico, mas esquecem que lá na palavra do Senhor, o que o nosso Senhor diz? Que aquele Espírito que vinha após ele, do qual ele pediria ao Pai que enviasse, iria testemunhar a despeito das coisas que ele já havia pregado. E às vezes nós queremos colocar um novo evangelho que não foi registrado, escrito pelo Espírito Santo, porque às vezes a pessoa diz assim, é o Espírito, não, é o Espírito, não, está no Espírito. Pode estar no Espírito, mas se tiver na Bíblia não é o Espírito de Deus. Você pode falar no Espírito, mas se não tiver na Bíblia o que você falou, não são palavras vindas do trono. E como é que nós temos que ter como é que a gente aprende a ter esse cuidado? É na Bíblia. É na Bíblia que eu vou encontrar o Senhor falando comigo e com vocês, dizendo, fazei prova de onde provém o Espírito. Ele nos chama atenção, gente, não anulem o Espírito, não anulem, mas fazei prova de onde ele provém, da onde ele vem. É assim, pastor, tem uma coisa, um dia, o dia mal chega para todo mundo. E o dia mal não é só aquilo que nos aflige, não, tá? O dia mal é o dia que a gente peca. Que, aliás, não é um dia mal, é um dia péssimo, um dia muito péssimo. Quando a gente faz uma besteira. Ninguém está isento disso. Eu posso estar falando para vocês hoje aqui, amanhã eu posso estar ligando para o pastor Edeli. Pastor, misericórdia, ora por mim, porque XPTO. Só o que acontece? Se eu não tiver um background de palavra de Deus muito firme dentro de mim, quando o dia mal ou quando o dia do pecado chegar, eu não vou ligar para o pastor Edeli pedindo para ele orar por mim ou para a pastora Silvia ou para quem quer que seja. Eu vou cair naquela zona de conforto que eu acabei de falar para vocês. Aquilo ali não vai fazer efeito para mim. Eu posso ter, de repente, um remorso, mas eu não vou ter o arrependimento. E aí, pequei, eu estou sem a palavra viva dentro de mim. Quem convence é Deus da justiça do pecado de juízo. Como é que ele convence isso? Se eu tenho comunhão com ele. Na hora que isso acontecer na minha vida, se eu não tenho isso, meu irmão, só o Senhor para tirar a minha vida do poço ou do buraco que eu for me enfiar. Porque aí perde temor, perde sensibilidade, perde tudo, porque eu não estou me alimentando. Eu estou fraco, eu estou nesse evangelho superficial, que na hora que a paulada chega, eu caio, aí eu tenho aquele remorso, o que eu fiz? Aí depois, como eu não tenho a Bíblia, eu começo a me auto-justificar. E aí eu vou falar de uma situação assim, comum. Mas eu tô separado. Mas eu sou um homem. Mas XPTO. Vou começar a puxar justificativas. E o pior, quando a pessoa não começa a relativizar o evangelho. Mas não é bem assim. Aí pronto, acabou. Por quê? Porque eu não tenho a palavra plantada dentro de mim. Eu não tenho isso vivo dentro de mim. Quando a gente tem
esse alimento diário, primeira pisadinha de bola que a gente tem. A Elana perguntou o que é XPTO. XPTO é um termo que a gente usa geralmente em informática. Se a gente quer falar de uma situação, para não ficar elencando, a gente fala XPTO, para não falar realmente o que é. Então, assim, quando a gente tem esse evangelho, e aí isso não é mérito meu, não é mérito nosso, isso é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem esse temor e esse evangelho plantado, o alerta da gente está ligado. Primeiro sinal de perigo que tem, a gente já fica assim, meu Deus, tem misericórdia. Pô, mas pisou no tomate. É na hora, o Espírito Santo vem, dá aquela cacetada e fala, se vira, dá teu jeito, corre, vai orar, vai jejuar, bota tua boca no pó, se rasga, enfia a cabeça dentro do buraco, dá seu jeito. Você é meu. Você tem a palavra plantada dentro de você. Agora, se eu não tenho, vou para o remorso, e remorso não gera arrependimento. Remorso é temporal. Acabou aquele remorsinho ali, aí é o abismo que vai puxando outro abismo. Então, passou pela aprovação, foi reprovado, não aprendeu nada, e é o caminhão de cimento ladeira abaixo sem freio. Irmã Neta, pode falar, irmã Neta. Ouvindo o irmão Arley falando, né? Uma vez eu falei isso para uma pessoa, né? Que ele, dizendo ele que estava sofrendo muito, não, eu me arrependi. Eu disse, não, você não se arrependeu. A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende, ele deixa. Se você continua na mesma prática, você está com remorso do que você fez. Mas isso aí não é arrependimento. O arrependimento te traz a consciência. É o que eu acho. O arrependimento te faz você fazer coisa diferente do que você está fazendo. Agora, você continua na mesma prática, porque hoje, o que mais a gente vê, vocês veem no tempo, quando a gente fala, olha, Deus, ele não se agrada disso. Vocês parecem que estão vivendo a lei. Eu não vivo mais a lei, eu vivo na graça. Esquece que a graça, ela trouxe uma maior responsabilidade para nós. Não é? Porque antes a responsabilidade era dos sacerdotes, né? Agora não, agora é nossa. Nós temos a liberdade de sacerdote de ir diante do Pai. E quando a gente vai diante do Pai, a gente tem que estar bem com o Pai, né? A gente tem que ter cuidado com isso. E hoje, o pecado se tornou muito relativo na vida do cristão, assim. Não estou falando de todos, mas hoje é assim, eu peco agora, eu peço perdão. No outro dia você está fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu mesma não entendo mais e eu tiro por mim mesmo. Hoje eu vejo muita gente dizendo assim, nossa, mas a carne grita. Eu disse, misericórdia, porque a minha carne... Deve ser que eu não sei, estou morta, porque a minha carne não está gritando, porque quase 1 ano e 8 meses, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Isso não é mérito meu, é mérito do Senhor. Né? A minha carne não grita, que nesse povo não tem essa preocupação de satisfazer a minha carne. Eu preciso, minha patroa fica... Você precisa arrumar alguém, porque já tem tempo. Eu disse bem assim, tá bom. Mas também com essa cara fechada que você tem, como que alguém vai interessar em você? Então, assim, né, o ser humano hoje bota a necessidade da carne acima da obediência do Senhor, acima da vontade de Deus. Hoje, a sua carne, né, você alimenta mais a sua carne do que o desejo de obedecer e fazer aquilo que Deus quer de você, né? Porque o templo, o corpo nosso, é templo do Espírito Santo. E hoje dá vergonha do jeito que as mulheres estão expondo seus corpos, né? Hoje a gente vê essas mulheres aí que canta, que dança funk, assim, a gente abre alguma coisa assim e vê essas mulheres dançando, é vergonhoso a gente ficar perguntando, meu Deus, parecendo não sei se antigamente meu pai frequentava bastante aquelas casas de prostituição e minha mãe fazia com que eu ia
lá ver se meu pai estava lá. Então eu vi aquelas mulheres lá despidas. Hoje as mulheres estão desse jeito, sem pudor, sem cuidado com o corpo. Tá muito doido, né? As coisas hoje. Eu acho que as mulheres daquela época tinham um pouco mais de pudor, viu, irmã Neta? E aí, pegando um gancho do que minha irmã falou, e do que também a Arley falou, quando diz que quando nós cometemos algum pecado e que isso desagrada ao Senhor, que o Espírito Santo vai e fala conosco, porque isso aborrece ao Senhor. E aí a gente volta à questão da Bíblia, do conhecimento de Deus através da sua palavra, de saber que o amor de muito iria se esfriar e de que a gente acaba aborrecendo o seu Santo Espírito. A gente volta para a palavra, irmã Neta, quando o Senhor, diante daquela mulher que havia pecado, ele diz, olha, onde estão os que te acusam? Vai, mas não peques mais. E nós trazemos à tona aí a questão do arrependimento genuíno e do remorso, né? Já com arrependimento, ele traz uma mudança de mente e de atitudes. Verdade. Irmãos, essa foi a nossa live dessa noite. Eu queria muito agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Queria, em especial, agradecer ao irmão Arley, que se dispôs, tirou um tempo, preparou, trouxe um sermão para nós essa noite. Então, que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde. Agradecer aos irmãos que participaram aqui com a gente, que interagiram. Nós estaremos juntos aqui no próximo sábado, né? Acho que a nossa filha Elana que vai trazer uma mensagem no sábado, às 18 horas, e nós estaremos aqui para ouvi-la, assim como a gente teve hoje para ouvir o Arley. E na próxima segunda-feira, eu acho que pela escala sou eu para trazer uma mensagem. Então, que o Senhor possa abençoá-los, que possa permitir a cada um de vocês uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita harmonia. Que o Espírito Santo coloque no seu coração e na sua mente a vontade de conhecer Deus através da sua palavra, mais e mais, mais e mais. Que essa sede do conhecimento de Deus possa ser mais forte, mais viva em cada um de nós no dia de amanhã. Aleluia. Que ao amanhecermos amanhã, a gente possa amanhecer essa terça-feira com essa vontade mais ainda de conhecer ao Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero saber mais de ti, Senhor. Eu quero ter mais proximidade, Senhor. Eu quero ter mais comunhão contigo. Então, essa é o nosso desejo para cada um de vocês que estiveram conosco nessa noite. Silvia? Amém. Glória a Deus. Gente, hoje, como vocês viram, né, era briga de gigante aqui. Eu fiquei aqui do lado só fazendo a da simpática. Só com os dentes à mostra. Né? Porque aí a gente não dá para competir aqui esses dois Timóteo aqui, não. Tá difícil para mim. Eu sou bem pequenininha, eu sou menor na casa de Jessé. Mas vamos fazer uma oração para a gente finalizar, né? Para a gente finalizar essa live, felizes e alegres na presença do Senhor Jesus, dando graças a Ele. Senhor, meu Deus querido, Pai, obrigada nesta hora, Senhor, porque a Tua palavra se fez presente, o Teu Espírito se fez presente, abriu a nossa mente, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, falar diretamente ao nosso coração, que venha, Senhor, nos confrontar, Pai amado, com Teu evangelho verdadeiro, genuíno, que nós venhamos compreender, Pai, exatamente, Senhor, aqueles pontos, Pai amado, que têm vindo e nós achamos que eles são provação e não são um treinamento, mas que, na verdade, o Senhor está nos treinando, Senhor, está nos treinando para algo maior, está nos treinando, Senhor, para o amanhecer, para o dia de amanhã, para uma nova palavra, para uma nova situação, e para que nós venhamos estar já, Senhor, sabidos, Pai amado, que o Senhor não nos abandona, ainda que o pai abandone, a mãe abandone, mas o Senhor, nosso Deus, não nos abandona. E no dia, Senhor, da nossa angústia, Pai amado, o nosso socorro és Tu.
Tu és o nosso socorro bem presente. E nós sabemos, Senhor, que é a Ti que nós devemos recorrer, Pai amado, porque se Tu, Senhor, fazes mudar montanhas de lugar, porque o impossível para Ti não existe. Por que não, Senhor, a nossa causa? Na Tua presença, Senhor, ela se tornaria sem efeito. Mas o Senhor está cuidando de cada um nos seus pontos exatos. O Senhor está moldando cada ponto dentro desse treinamento. Treinamento do Arley, o treinamento da Bárbara, do Edeli, da Fabi, da Fabiana, da Francisca, da Giane, treinamento que o Senhor colocou para cada um de nós, da Elana, do Isaías, da Neta, da Karina, da Letícia, da Márcia, da Gabriela, da Morgana, treinamento esse que foi feito por ele, pelo Pai. Não é um treinamento de humilhação, mas é um treinamento de crescimento. É um treinamento que está nos moldando. É uma forma que o Senhor faz com os seus vasos na mão do oleiro, que ele vai lapidando, vai moldando, mas existe o fogo para finalizar. Sempre vai ter o fogo para finalizar. Então, que venha o teu fogo, Senhor, o fogo consumidor, que vai nos forjar e nos formar e nos transformar, Senhor, em vasos de honra na tua presença. Amém? Que o Senhor abençoe a vida da Morgana, da nossa irmã Nilza, da Nordélia, da Rafaela, da Solange, que o nosso Deus possa, nesta noite, estar trazendo ao seu coração refrigério, está entregando para ti uma mensagem que te abriu os olhos, te abriu a mente, te deu uma nova perspectiva, te deu uma nova direção, e que o Senhor tenha alimentado no profundo da tua alma, que tu possas, então, nesta hora, ser agradecido de Deus e saber que tudo faz parte do plano do Senhor. A palavra do Senhor nos lembra muito bem que o Senhor, ele nos amou de tal maneira que ele entregou seu único filho para morrer por nós, porque fazia parte dos seus planos. Então, há sacrifício em meio ao amor, em meio à entrega, em meio a tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, que nós sejamos, então, gratos por esse treinamento maravilhoso, porque só Ele tem o poder de nos preparar, nos moldar e nos levantar no meio da tempestade. Amém? Eu posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém, amém. Amém. Estou saindo, vou para a campanha do presbítero, viu? Amém. 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 Amém, amém, amém. Beijo no coração de todos vocês. Essa semana ainda essa live vai estar lá no canal, tá bom? Até sábado, Até gente. sábado com a nossa filhona. Deus abençoe. Beijo, irmãs. Beijo. Tchau, tchau.